Olá, crianças, tudo bem? Eu vim de Egípcia hoje para te contar um pouco sobre a história da geometria. Acredita-se que ela nasceu às margens do rio Nilo. Há muitos anos atrás, quando o rio transbordava, ele fertilizava o solo da região, porque trazia nutrientes na água, sedimentos na água que acabavam nutrindo o solo. E isso era muito bom. Mas, quando o rio transbordava, também existia o lado negativo, porque ele apagava as fronteiras entre os terrenos, ele apagava as marcações que definiam o espaço de cada pedacinho de terra, e isso acabou gerando muitos conflitos naquela época. Assim, os egípcios começaram a pensar em comprimentos, utilizavam ângulos, figuras geométricas. Não é à toa que a gente conhece e vê por aí muitas fotos das pirâmides do Egito. A palavra geometria tem origem grega e significa medir a terra. Isso nos dá pistas de que talvez essa história dos egípcios seja realmente verdadeira. A geometria é uma parte da matemática que estuda os objetos da natureza, classifica, estuda suas propriedades, as suas relações e as posições que eles ocupam na natureza. A aula de hoje vai falar sobre os sólidos geométricos, a classificação e as características de alguns deles. Sólidos geométricos. Os sólidos geométricos podem ser classificados em poliedros e também em corpos redondos. Observe as imagens. Os poliedros são sólidos geométricos formados por figuras planas como o quadrado, o triângulo, o hexágono, o pentágono e o retângulo. As figuras planas são formadas por linhas fechadas que chamamos de segmento de reta. Observem que elas são linhas retas. Cada uma dessas figuras planas formam as faces dos poliedros. Veja o cubo, por exemplo. Ele é formado por 6 quadrados iguais. Quando duas faces se encontram, formam a aresta. Olha a linha amarela, é a aresta. E quando as arestas se encontram em um único ponto, formam o vértice. Olha o pontinho verde, é o vértice. Anota aí, o cubo tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. O paralelepípedo tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. O prisma tem 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. Mas este é um prisma de base triangular. A pirâmide tem 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. Mas esta é uma pirâmide de base quadrada. Os corpos redondos são formados por superfícies curvas. Eles rolam quando colocados em uma superfície plana levemente inclinada. Você pode fazer esse teste com a sua mesa. Agora, pega o seu lápis, inclina um pouquinho o seu caderno ou a sua mesa e veja, ele rola. Diferente dos poliedros, os corpos redondos, cone e cilindro possuem faces em formato de círculo. O círculo é uma figura plana, por isso a gente chama de face.
A esfera não tem nenhuma face. O cone tem uma face, que também pode ser chamado de base. O cilindro tem duas faces, que também são consideradas bases. Então, você gostou da aula de hoje? Se você assistiu a videoaula com atenção, você sabe que tudo que está aqui ao meu redor é chamado de sólido geométrico. Deste lado, o grupo dos corpos redondos e deste lado, o grupo dos poliedros. Como a gente viu, os corpos redondos são formados por superfícies curvas e isso faz com que eles rolem. No caso do cone e do cilindro, eu tenho círculo. E o círculo é uma figura plana. Por isso eu posso considerar no cilindro uma face e uma superfície curva. No cone, uma face e uma superfície curva. No caso dos poliedros, as faces são formadas por figuras planas. E eu posso observar que cada lado desse retângulo, por exemplo, é formado por linhas retas, ou, como a gente chama na videoaula, de segmentos de reta, que é um pedacinho da reta, tá? Então, aqui, uma face retangular, que junto com outra face retangular, formam aqui uma aresta. O encontro dessa aresta com essa aresta e essa aresta formam a pontinha que nós chamamos de vértice. Este é o paralelepípedo, esta é a pirâmide, o cubo, uma representação do prisma e este. Será que você conhece este sólido geométrico? Ele tem duas bases. E cada uma dessas bases é formada por uma figura geométrica plana. Linhas retas. Se tem 6 lados essa figura, então eu chamo de hexágono. Um hexágono aqui, um hexágono aqui. Faces laterais retangulares. Então, este poliedro é um prisma de base hexagonal. Na natureza você encontra vários prismas e o que define o nome de um prisma é o formato da sua base. Então, este também é um poliedro, um prisma de base hexagonal. Então, agora você pode testar os seus conhecimentos no jogo que está no roteiro de aprendizagem. Volte no roteiro de matemática, acesse o jogo através do link e brinque. Depois, durante a live, nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Um beijo para você. Tchau!